Olá, mulheres que brilham, famílias incríveis que nos acompanham. Muito feliz porque está no ar mais um Pode Brilhar. Aqui você é a nossa estrela. E a cada semana eu trago convidadas incríveis, mulheres inspiradoras. E hoje eu tenho Thaís Mendes, essa empreendedora incrível. Bem-vinda, Thaís. Obrigada, Lilian. Muito boa tarde. Boa tarde a você que nos assiste. Me sinto muito honrada em estar aqui. Agradeço o convite. É uma honra. Eu que agradeço. Bom, para começar, por trás de toda empreendedora existe uma menina que sonhou, Sim. que desde a infância traçou planos, muitas vezes teve planos frustrados. Então, quem é a Thaís menina? Sim. Bom, primeiro eu gosto de falar da minha identidade espiritual, né? Então, eu sou a Thaís Mendes, eu sou filha do Rei, sou filha de Deus, escolhida, amada. A Thaís menina, sou filha do Vicente, de Paula e da Maria das Graças. Sempre fui uma menina muito alegre, comunicativa, agitada, ansiosa. Já nasci dentro do comércio, junto com meu pai. Então, já nasci no empreendedorismo, já nasci atendendo o público. Olha! No segmento de padaria, que é o ramo que eu atuo, né, até hoje. E, nossa, é assim, relembrar, né, é emocionante, emoção, né? E é muito satisfatório, né, ver também, relembrar e ver a trajetória, né, o quanto a gente evoluiu, o quanto a gente percorreu, Sim. né, e que aquela menina não existe mais, mas lá no fundo ainda tem, né, um pouquinho dos sonhos, Sim. daquela vontade de crescer, mas hoje mais pé no chão, mais centrada, né, mais firme, menos sonhadora e mais realizadora, realista, né? Realizadora. Que lindo. Mas o desejo, né, pelo crescimento, por avançar, ainda existe, ainda está ardente e forte aqui. Que ótimo, porque é isso que nos move, né, e nos impulsiona a não se contentar e a não ficar numa zona de conforto. Sim. E como você começou a empreender para valer? Para valer, bom, como eu mencionei, eu já nasci no segmento, né, Gente, ela nasceu empreendendo, muito já respeito. nasci empreendendo com meu pai, né, meu pai sempre teve padaria, mercado, e sempre trabalhei com ele, mas para valer mesmo foi em 2018, né, quando meu pai sofreu um infarto. Nossa. E eu tive que assumir a empresa de fato, né? Com quantos anos? Sempre trabalhei com ele, mas nunca tive tanto acesso, tanta competência, né, na parte de gestão. Uhum. Então sempre estava ali nos bastidores, né? E aí eu tive que realmente ir para jogo, encarar. Olha só. E assumir a empresa. Que desafio, que responsabilidade, né? E como foi? Um momento muito difícil, né? Tanto pela questão emocional, do meu pai tá hospitalizado, debilitado, né? Ele cerrou o peito, abriu, fez cirurgia. Então foi muito... Ele tá bem? Ele tá bem, tá Graças ótimo, a Deus. tá maravilhoso, um coroa sensacional. No período, tava na época de greve dos caminhoneiros, então foi tudo muito difícil, porque eu trabalho, a minha matéria-prima é o trigo, e aí os caminhões não vinham, porque não tinha passagem nas rodovias, né? O nosso trigo brasileiro, ele não dá pão, então a maioria é argentino, né? Então é muita exportação. E aí não chegava também os caminhões do sul, não passava nas rodovias, então era muito difícil ter acesso à matéria-prima. E pegar a empresa nesse momento de caos, de pessoal, né, por familiar e profissional, foi muito desafiador. Uhum. Mas assim, foi o momento que eu mais cresci como pessoa e como empreendedora, e foi o momento que a empresa mais cresceu. Olha momento só. que a gente mais cresceu e desenvolveu, porque os concorrentes não tinham a matéria-prima para trabalhar. E eu fui atrás, busquei estratégias, formas, e eu consegui. Então, assim, através dos contatos, né, do network. O network, ele é muito importante, ele é como diz, né, a expressão, o network, ele te coloca em mesas onde nenhum diploma te colocaria. Sim. Então, através desses contatos que eu sempre cativei, desde pequena, sempre criou uma trabalhando conexão. com ele, sempre criou uma conexão e sempre mantendo ali um contato, um relacionamento, eu consegui superar esse período e ter a matéria-prima, conseguir fontes
descobrir locais de distribuição, Olha só. para conseguir fontes de trazer essa matéria-prima e continuar produzindo e atendendo meus clientes. Que e clientes de outras incrível! empresas. Então, assim, foi muito bom. Então, é nos momentos de crise que a gente se conhece de verdade, né? Que a gente se descobre, que a gente vê o quanto a gente pode avançar, o quanto a gente acha que a gente não é capaz, mas a gente é. Então, eu falo que eu funciono mais sob pressão. Olha, E aí que foi incrível! Muito feliz. Vocês perceberam, você que nos acompanhou semana passada, que a cada temporada uma história confirma a outra? Nós falamos sobre fundo de poço, que a maior lição que nós temos é no fundo do poço, é quando grandes ideias, soluções surgem. E o que você trouxe aqui confirma essa crença, né? Concordo. Se você pegar também a história do mundo, né, você vê que o mundo ele evoluiu com as crises, com as revoluções, com as guerras, com as pandemias, e aí veio o surgimento das tecnologias, das vacinas. Então, tudo, analisando a história, foi através dos perrengues, gente. Dos perrengues, porque ninguém evolui no conforto. Verdade. Né? Tem aquela expressão, né? Rolling Stones, né? Eles falam, pedras rolantes não criam musgo. Então, você sempre tem que estar em movimento, senão você cria musgo, você enferruja. E é muito bom esse movimento, né? Essa chamada crise, que são oportunidades. Crise, na verdade, significa oportunidade. Então, são oportunidades da gente se conhecer, da gente evoluir, da gente crescer, prosperar. E tudo se transforma, né, na crise. Verdade. No conforto é tudo estagnado, né? Paralisado. Vocês viram? Pega papel e caneta, porque a Thaís vai nos dar agora 3 dicas para quem está enfrentando nesse momento alguma dificuldade, descrédito e falta de apoio de familiares. Essa situação está muito difícil, eu não sei como me reerguer. Quais são as 3 dicas? Bom, a primeira dica, eu gosto sempre de falar da questão espiritual, né? Perfeito. Nós somos um corpo, né, que habita um espírito, estamos aqui para evoluir. Então, na Bíblia, tem muitas passagens que falam que toda vez que Deus queria levar uma pessoa para um novo nível, ele tirava do conforto. Então, ele afastava da família, da cidade, da parentela. Olha só, então, ele levava, que forte! Ele levava para um novo lugar, para que a pessoa realmente saísse daquela zona de conforto, tirasse aquela ideia, aquela sensação mental de apoio ou aquela necessidade de aprovação. Então, a primeira dica é fortaleça o seu espiritual, cuida da sua parte espiritual, se apegue com Deus e desapegue do redor. Não ligue para as pessoas. A minha família não me apoia. Amém. Você tem que se apoiar. Primeiramente, é você e Deus. Então, abandone essa ideia de família, de amigo, de apoio. Vai sem apoio mesmo. Dá as caras e vai que você consegue. Deus é contigo. A segunda dica seria a parte emocional. Porque se você não tiver um emocional bom, bem trabalhado, você também não consegue avançar. Então, muitas pessoas pensam que vencer, prosperar é por competência técnica, e não é. Se fosse por competência técnica, nós teríamos um monte de milionários por aí, pessoas estudadas, formadas, né? Não que a gente não deva estudar, buscar o conhecimento, mas as habilidades emocionais também te colocam no próximo nível, porque não basta você saber, você tem que se relacionar. E resistir a certas coisas, né? Isso. Não é fácil, né? A gente tem que ter controle ali. Jogo de cintura. Engolir algumas coisas, saber relevar. Então, o emocional viria como um segundo. Perfeito. E o terceiro, que na verdade poderia ser o primeiro, é você. Você tem que olhar para você, cuidar de você. Quanto mais você se olha, você se cuida, você se prioriza, melhor você vai estar, melhor você vai transbordar. Então, ninguém dá o que não tem. Então, para eu transbordar na vida de alguém, na vida familiar, ou os clientes, ou fornecedores, contato, eu preciso estar bem. Eu preciso voltar para mim e olhar para mim. Isso é uma coisa que eu aprendi recente. Eu também não sabia. Olha. Então, eu quebrei muita cabeça, né? Perdi muitas oportunidades por achar que eu sempre tenho que olhar para fora. Priorizar o outro, né? Priorizar o outro. E é dentro. É dentro da gente, a gente tem tudo que a gente precisa.
a gente encontra todas as respostas. Então, primeira base espiritual, a segunda base é emocional, e a terceira base é o eu, é o você, em todos os aspectos. O você no espiritual, o você no físico, né, que a gente precisa cuidar também. É um exercício que eu estou fazendo agora, olhar mais para a saúde. No você pessoa, no você mulher, para depois chegar no você filha, no você mãe, no você empreendedora. E isso reflete em tudo. Então, quando você dedica um tempo para você, você avança muito mais em outros, né? A gente pensa que a gente vai perder tempo, mas você ganha o tempo. Uhum. Então, essas são as 3 dicas que eu tenho hoje, né? No momento, meu atual momento de vida, com tudo que eu aprendi até hoje, errando entre erros e acertos. Essas seriam as minhas dicas para você, mulher, né? Empreendedora. Mulher Olha que que brilha. incrível! Eu quero te convidar nesse momento. Anota aí, porque acabando o podcast, eu quero te desafiar a parar um pouquinho, a permitir que o silêncio também fale com você, se olhar no espelho com mais amor, como a Thaís disse, consagrar Deus acima de tudo e enxergar, mulher, a preciosidade que existe aí dentro de você. Porque você foi criada pelo Deus Todo-Poderoso que soprou em você o seu fôlego de vida. Você é incrível, nasceu para brilhar, para iluminar. E o que você está vivendo hoje, esse obstáculo, não te define. O que vai definir o seu destino é o que você escolher fazer com tudo que te aconteceu. Porque você não tem responsabilidade sobre o que te acontece. Mas a forma como reage é 100% sua responsabilidade. Que forte, parabéns, Thaís. Muito obrigada. E teve algum momento, algum fundo de poço que realmente te ensinou tudo isso que você comentou agora? Sobre esse auto-amor? Sim, tive vários, né? O fundo do poço, a descida constante, é longa, né? E a vida é cíclica, né? Tem os altos e baixos. Então, mas assim, momentos fortes que me marcaram foi essa questão do meu pai, né? Da saúde. Recentemente eu passei por um episódio bem delicado enquanto mulher, por conta do empreendedorismo, por ser empreendedora. Foi um momento muito difícil dentro do meu próprio lar. Passei por violência doméstica. Menina. Fui agredida na frente do meu filho, de 3 anos. E o motivo é por ser empreendedora, por buscar melhorias, por estar sempre em eventos. Quem você pensa que você acha que você é melhor. Onde você pensa que você vai chegar. Gente. Então, eu vou te colocar no seu lugar, porque lugar de mulher em casa. Meu Deus. Cuidando da família. Então, eu passei também por isso, foi muito delicado. Tem pouco mais de 1 ano. E eu venho me recuperando, né? Fazendo tratamento, passando por terapia, cuidando do emocional. Porque fica as marcas, né? Física, sim, muito forte, psicológica, né? emocional. Eu tenho um filho também que presenciou, então passou por tudo isso. Ele vem fazendo acompanhamento, um tratamento, então não é fácil. Como mulher e como mãe. Uhum. Mas também foi uma das... Hoje, é muito estranho falar isso, e é difícil para as pessoas entenderem, mas foi uma das melhores coisas que me aconteceu. Foi o melhor fundo do poço que eu poderia chegar, porque não tinha mais para onde descer, era só subir. E eu venho subindo, subindo, subindo. E foi uma das coisas que mais me fez crescer, mais me fez evoluir. Foi onde eu parei para olhar para mim. Foi onde eu percebi muitas coisas, relações abusivas. Olha. Não só no relacionamento, mas com amizades, com pessoas, com colaboradores, né? Enfim, a relação abusiva, ela é muito sutil, ela é muito sorrateira. Às vezes, não necessariamente, ela é bem exposta. Ela é muito velada algumas vezes e a gente não percebe. E ela não é só no relacionamento pessoal, né? O relacionamento amoroso, romântico, né? Sentimental. Sim. Ela está enrustida ali em muitas relações e a gente não percebe. Gente, que tema importante, Thaís. E é muito, assim, curioso observar, né? Tudo que eu passei veio sendo a construção do que eu sou hoje. Eu poderia utilizar isso de uma forma negativa, talvez me entregar, não empreender mais, ficar em depressão, desistir dos sonhos, mas eu utilizei de uma forma como força mesmo.
né? A dor, ela pode ser motivo de força, ela pode ser motivo de destruição. Então, não é sobre o que nos acontece, é sobre o que a gente faz com aquilo. Perfeito. E eu usei isso justamente para hoje ajudar mulheres que passam por violência doméstica a romperem o ciclo, a saírem das relações abusivas, a terem coragem, a empreender sim, porque uma das coisas que me ajudou muito foi o fato de eu empreender. Então, eu não ser dependente financeiramente do companheiro, do cônjuge, e poder seguir minha vida e avançar. E quantas mulheres passam por isso, quantas mulheres vivem essa situação, não conseguem sair, seja por questões emocionais, primeiramente, que prende, seja por questões financeiras. Verdade. Então, o empreender, ele te faz a não... você não se sujeita a aguentar certas situações que você não tá mais disposta, não tá afim. E você percebe que hoje em dia nós estamos vivendo um momento de despertar, de romper, onde muitas mulheres percebem que vivem ou viviam num relacionamento narcisista. Sim. É um momento de despertar, né? É um despertar. É curioso, né, a palavra romper, né? Eu participei de um congresso, uma conferência na igreja, e foi justamente sobre isso, né? Sobre mulheres que rompem. Então, a mulher romper tudo aquilo que está impedindo ela de avançar, de florescer, né? De brilhar, de ser feliz, de brilhar, de colocar o seu potencial, de evoluir, de fazer conexões. E falou justamente sobre isso, né? De abandonar essas... Aí tinha até as mãos, né, femininas amarradas, olha, né? Então só, você romper tudo aquilo que está te impedindo, te limitando, te segurando. E aí falou muito sobre essa questão dos relacionamentos, né? De saber escolher o parceiro, a pessoa. Se você não tem, né, o relacionamento, se você já tem, como que você faz para transformar isso? Ou que seja para romper mesmo, para sair desse relacionamento. E o romper no empreendedorismo, né? Também. Quantas coisas nos seguram, nos limitam, e a gente pode romper. Tanto talento, né, escondido muitas vezes. Vergonha de gravar, por exemplo. Verdade. Vergonha de falar, né, o medo. De se expor, medo de validação, né, de não ser validado. O que o outro, né, quem tá assistindo, o que vai pensar, o que vai achar, sem a minha família, vai pensar o quê? Vai achar o que? Então, a nossa necessidade de ter essa aprovação do outro, essa validação do outro, entendendo que você precisa ser aprovado por você. Com certeza. E por Deus. Sim. Eu até ganhei um livro nessa conferência, o nome do livro é Aprovada. Olha! E é muito interessante que fala sobre isso, né? Sobre você já foi aprovada. Quando Deus te escolheu, quando você, antes mesmo de você vir ao mundo, Deus já te escolheu. Deus já escolheu até o ventre para que você viesse. Então você já e nada foi é por aprovada. Acaso, né? Sim, então você já foi aprovada. Você precisa de aprovação de quem? De ninguém. Só a sua Você mesmo. precisa da sua própria autorização e permissão para avançar. Isso. E a gente muitas vezes se sabota, né? Sim. É um recado para você, mulher. Se tá chegando até você porque você precisava dessa mensagem. Que coisa linda. Sim. E hoje o seu foco é auxiliar mulheres no empreendedorismo, na inteligência emocional. Isso, eu tenho minhas funções, né? Tenho 2 empresas onde eu sou CEO, trabalho na indústria e comércio de alimentos congelados. Mas, assim, o que eu mais faço não eu digo que o que eu mais faço não é vender pães e salgados, é ajudar pessoas. E eu conecto muitas pessoas também. Gosto muito do empreendedorismo, então acredito muito no empreendedorismo feminino, no empoderamento, apesar de não concordar muito com essa palavra, que é o poder tá dentro, né? E você não precisa de algo externo para te empoderar, é interno. Mas através do empreendedorismo, a mulher ela consegue avançar, romper, se descobrir. E acredito muito também na questão da mulher, né, pelo que eu passei, da violência doméstica. Então ajudo essas mulheres, muitas mulheres me procuram, nossa, como você conseguiu, você é forte, né, eu não considero que eu sou forte é a mulher que fica ali aguentando, que passa anos e anos, 10, 20, 30 anos aguentando,
em nome da família, em nome do quê? A De um religiosidade status. também atrapalha um pouco, né? Ai, A tem que ficar pra sempre, tem que religiosidade. aguentar. Sim, a maior parte das mulheres que sofrem violência são dentro das igrejas. Eu descobri Olha isso, só. esse dado, trabalhando, pesquisando, né, trabalhando com isso. Ano passado saí candidata na minha cidade Olha, para defender a causa das que mulheres, né, legal. para defender Parabéns. melhorias. Obrigada. E a maior parte das mulheres que sofrem violência estão nas igrejas. Olha E elas têm só. medo de expor por conta da religião, o que a igreja vai pensar, né? Expor a família. Eles têm muito Sim. aquela cultura de que tem que manter, tem que preservar a família. E de fato tem mesmo, né? Que preservar a família, mas primeiro você, né? Aham. Você tem que preservar primeiro você, a sua integridade física, né? A sua dignidade humana, para depois, né? Primeiro você, depois vir a família. Então, Com certeza. às vezes não vale a pena você querer manter um título social, né? Um Aham. status para a sociedade, para que a sociedade esteja bem e você, como que você tá, Verdade. né? Então tem muito essa questão, né? Entendo a questão religiosa de manter ali o casamento, a família e tudo, mas em lugar nenhum na Bíblia fala que você tem que aguentar abusos, violências, Sim. né? Então tem os dois lados, né? Vai muito da interpretação. E hoje eu Aham. ajudo essas mulheres, né? Essas mulheres me procuram, Incrível. mandam mensagem. Ah, o que eu posso fazer, né? A gente dá uma orientação. Mas a maioria também acaba que não adianta você tratar o problema ali, você tem que tratar a raiz, a causa, Sim. né? Que é É o um trabalho de emocional. limpeza, ressignificação, Sim, resgate de identidade. E para isso. quem nos acompanha, quer te conhecer o seu trabalho, quais são as redes Sim. sociais, contato? Sim, a minha rede social pessoal é @ThaisMendes, a oficial. Empresarial, @Portal Congelados e @Ideal Pães Congelados. Né? A nossa fábrica e a nossa loja para consumidor, pessoa física. Então, nós atendemos desde a indústria ao comércio. Parabéns. Obrigada, Lívia. Gente, então o recado hoje é: se priorize. Essa mulher incrível venceu coisas que vocês perceberam, né? Sentiram na pele. Hoje tá aí crescendo, empreendendo, transformando. Foi destaque na revista. Como foi essa experiência? Nos conte. Ai, foi surreal. Foi uma experiência, assim, sensacional, até indescritível, né? Ver tantas mulheres, né? Mulheres fortes, com histórias inspiradoras também, né? E um dos maiores desejos nossos, acho que é o de ser reconhecida, né? Ser reconhecida, ser vista, ser valorizada. E a Mulheres que Brilham, ela não é só uma revista, né? Mas é a sua identidade ali, a sua história, impactando outras pessoas, né? Sim, Uma revista presente em mais de 14 países, né? isso. Então, assim, saber que a sua história vai atingir tanto público, vai chegar tão longe, isso é muito satisfatório. Gratificante, muito né? gratificante. E é um legado. Sim. Então, parabéns pelo mérito. Muito obrigada. Para fechar com chave de ouro, tem algo que você sinta no coração, queira entregar para essa mulher que nos acompanha? Bom, tem muitas coisas, né, que a gente vem passando, né, na trajetória e a gente gostaria de compartilhar. Mas, assim, dentro do empreendedorismo, eu digo que é a persistência, né? Você persistir, o plantio, ele é demorado, né? A gente tem que plantar, a gente tem todo o tempo e o processo. E eu vejo muitas mulheres não querem passar por esse processo. Verdade. Não sabem esperar, não querem esperar, querem já a colheita ali. E a colheita, ela demora, né? Ela vem com o tempo, mas ela chega. Vale a pena você persistir, você, né, hoje, olhando para minha trajetória, tudo que eu passei, e hoje eu tenho oportunidades de participar de podcasts, de revistas, né, de ser vista, de programas de TV, tenho recebido várias premiações, locais, regionais, nacionais, né, e quem sabe internacionais, tem Com certeza. a perspectiva também. Então é a persistência, a resiliência, é você continuar avançando apesar de tudo, acreditar em você, fazer o seu melhor, né, o melhor de si, o melhor de você e olhar para você
esquecer um pouco, tá fora e olhar para dentro, tá tudo aqui dentro, as respostas, o que você precisa, a sua força, né? Tá tudo Até o dentro. dinheiro, né? O dinheiro. 3 coisas também importantes para falar, que eu acho que fecharia com chave de ouro, é não cair na tríade da pobreza, que é a reclamação, a vitimização e falar mal dos outros. Isso daí é fundamental. Eu ainda estou aprendendo, eu não sou 100%, mas só de já começar, de dar um passo, você vai ver a diferença que é, o quanto que você avança só de você deixar essas coisas, de você não fazer. Olha só. Então, parar de reclamar, né? Quando a gente reclama, a gente clama 2 vezes, você tá pedindo mais e mais daquilo. Verdade. Parar de se vitimizar. Por exemplo, eu fui vítima de violência doméstica, eu não sou vítima. É uma condição, eu estive, eu passei. Foi algo alheio à minha vontade. Mas eu escolhi, eu permaneço vítima ou eu continuo? Ou eu sigo, eu levanto, vou avançando. E parar de perder tempo falando de pessoas. Fala de ideias, negócios, projetos. Isso eu acho que já ajuda muito. Incrível! Tudo que a gente fala, a gente tá co-criando, né? Então, o que você quer co-criar? Palavras são sementes, pobreza, né? Que pobreza significa improdutividade. Então, quando você está falando de assuntos que não têm utilidade, são improdutivos, você está atraindo pobreza. Ou você quer vibrar na abundância, né? Você quer vibrar no brilho, na luz, na abundância, nas coisas boas, positivas. Então, começar a pensar um pouquinho no que você pensa e fala, porque você está co-criando a sua realidade. Perfeito! E a mudança começa dentro de você. Uma ótima semana, que Deus te abençoe abundantemente e quero te desejar o dobro. Muito que obrigada. Seja um ano extraordinário. Muito obrigada pela presença. Amém. Adorei o bate-papo. Adorei, Lilian. Gratidão.